Deus, aleluias. Vou pedir que você abra sua Bíblia no livro de 2 Pedro, aleluias, capítulo 3. Louvado seja o nome de Jesus. 2 Pedro, capítulo número 3. A gente vai estar lendo a partir do verso 3. Abra sua Bíblia aí, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Acompanhe a palavra de Deus, a palavra a qual Deus quer falar conosco nesta noite, neste culto de ensino. Aleluias. 2 Pedro, capítulo 3, verso 3. Aleluias. Os irmãos encontraram? Pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor. Eu vou estar lendo como de costume, daí os irmãos repetem o seguinte verso, amém? Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. É o verso 4, os irmãos podem estar lendo. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardeiros se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade. 12. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Verso 14. E amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indutos e inconstantes torcem, e que comunicam as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaias da vossa firmeza. Todos os 18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Louvado seja o nome de
de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar mais um momento. Deus eterno e santo, foi lido aqui, Pai, mais um momento a Tua palavra, Pai. Agora a Tua palavra, Senhor, a qual será ministrada neste momento, Pai, a qual o Senhor tem preparado aqui na congregação do Paraty no meio, Pai. Que a Tua palavra, Pai, produza frutos, produza em nossas vidas fortalecimento, Pai, e temor ainda mais, Pai, pelo Teu nome. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém, Jesus. Glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome de Jesus. Meditando, irmão, numa palavra hoje pouco pregada na igreja, pouco falada, pouco levada como alerta para o povo de Deus. Nessa noite Deus tocou, nos deu, como privilégio essa palavra lida aqui no livro de 2 Pedro, a qual tem como título a vinda do Senhor. Quantos creem na vinda do Senhor? Pode dar glória a Deus? Quantos acreditam que Jesus irá voltar e buscar a sua igreja? Quantos esperam que Jesus voltará para buscar a igreja que for fiel, que temer o nome dele, que resistir ao pecado, que resistir aos ataques, que se manter firme na caminhada? Aleluias! Pois nós vivemos as diversidades deste caminhar como um povo cristão, irmãos. Somos atacados todos os dias. Sempre vale um alerta. Nós todos aqui, louvado seja Deus, temos um certo tempo de caminhada com Cristo, já temos o discernimento do certo e do errado. Até as crianças hoje, a criança hoje, 4, 5 anos, já tem uma sabedoria intensa. Hoje, até como exemplo, eu falo do meu filho Pedro, por exemplo. Ele tem 6 anos de idade, mas muitas vezes ele já sabe o que é um local ruim, o que é uma palavra má, o que é uma situação de ataque. Ele já sabe, já tem essa visão, esse compreendimento. A gente vê no avanço das informações. E nós, como povo de Deus, irmãos, através de uma porta aberta, de uma igreja, que é colocada como a gente está aqui em um bairro, uma localidade, a gente tem acesso, aleluia, a essa palavra. A gente tem acesso a momentos de adoração, a momentos de você chegar na casa de Deus e se colocar diante de uma mensagem que nos leva a temer a Deus, que nos leva a ser perseverante, aleluia, nos caminhos do Senhor. Mas nós vemos também muitos que não creem mais, que não esperam a volta de Jesus. Pois eu me lembro quando eu era pequeno, vamos falar há 30 anos atrás, 35 anos atrás, eu lembro da minha avó falando sobre a volta de Jesus. A gente ia na igreja, muitas vezes os pastores pregavam, falavam que Jesus estava voltando, que Jesus breve voltaria, que ele breve viria e buscaria a igreja. Mas nesse percurso, nesse caminho de 30 e tantos anos, irmãos, quantas pessoas nessa caminhada se enfraqueceram e desacreditou desse poderio de Deus, que Jesus realmente cumpriria a sua promessa, ou vai cumprir a sua promessa de volta e buscar o povo que ser fiel, o povo que ser como a noiva, aguardando o noivo, que está aguardando o noivo, a volta do noivo. Aleluias! Nós vemos aí pessoas achando que esta trajetória, que esta promessa de Deus é uma lenda, é um conto aí da carochinha, é um conto que muitos falam aí como uma forma literária e não acreditam, e não tem mais o temor da volta de Jesus, do retorno de Jesus. Mas hoje eu venho aqui, irmãos, através da palavra, te dizer que Jesus está voltando, que Jesus breve voltará, e Ele buscará aquele que for fiel, aquele que se manter fiel. E nós temos hoje essa oportunidade na caminhada de fé, na caminhada de destino à salvação, duas oportunidades: ou nós nos mantemos fiéis, ou nós nos mantemos firmes, ou o caminho que é o pecado leva a
outro tipo de vida, aliás, outro tipo de morte, a morte, né, de sofrimento eterno, a morte direcionada ao quê? Aquele que não vai para o céu, aquele que não vai, né, viver na eternidade ali com Jesus, é colocado direto no inferno, e é um inferno, um sofrimento eterno, e nós temos a oportunidade de, com Jesus, termos a alegria de ir para o céu, de ser arrebatado com Cristo e viver a vida eterna debaixo da graça de Deus, cuidado por Deus. Dois caminhos, irmãos, dois exercícios que nos levam, aleluia, à vitória, um caminho de vitória e um caminho de choro eterno, um caminho de glorificar, de adorar ao Senhor eternamente e um caminho de sofrimento eterno. E através desses relatos aqui bíblicos, aqui onde a gente vê, irmãos, né, há mais de 2000 anos atrás aí sendo relatado na palavra de Deus, mas nós sabemos aí, né, que são atuais, como está aqui no verso 3, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. Quantos andando fora do propósito, fora do desejo de Deus, da vontade do Senhor, andando com a mente voltada para as coisas desse mundo, zelando, fazendo estoque materiais aqui na terra, esquecendo de investir, de conhecer a palavra de Deus, de se fortalecer, de temer, de esperar o momento, a volta de Jesus, pois essa volta está breve, irmãos. Nós temos que esperar, como ali logo pela manhã, né? A gente tem a nossa atividade no dia seguinte, um dia de trabalho, a gente fica ansioso, a gente vai dormir, mas a gente fica ali com o olhar, né, atento ao relógio, ao despertador, porque a gente sabe que vai ter que trabalhar, a gente fica aguardando o despertador tocar ali pela madrugada, porque a gente sabe que a gente vai ter que levantar o mais breve possível e se encaminhar para o nosso trabalho, para o nosso serviço aí diário. Mas quem dera a gente soubesse a volta, né, o momento que Jesus voltaria. Será que como que a gente iria se preparar, né? Quando a gente sabe no outro dia que a gente vai trabalhar, a gente já deixa ali, se a gente tem um uniforme, a nossa roupa de trabalho, a gente já deixa preparadinha, arrumadinha, deixa o calçado, deixa tudo no jeito, porque a hora que for de eu acordar com o despertador tocar, vai estar tudo pronto para me seguir e ir em direção ao trabalho. Agora, com Jesus, irmãos, como, né, que a palavra fala que ele virá como um ladrão, sem avisar, né? Ele virá na calada quando todos estiverem desapercebidos, quando todos estiverem desligados. Jesus vai vir, irmão, e vai levar a igreja. Então, e nós que nos dizemos, né, que declaramos que somos evangélicos, declaramos que buscamos a Deus, declaramos que nós, né, nos alegramos vindo na casa de Deus, de que forma nós temos nos preparado para este momento, de que forma nós temos arrumado a nossa parte espiritual com Deus, a nossa busca com Deus, de que forma estamos nos preparando para quando chegar esse grande dia. Nós não sabemos. Esse grande dia nós não sabemos. O homem faz projeto, o homem faz planos, mas é Deus quem sabe. Quantos já se foram sem ter a oportunidade de arrependimento, de voltar para a casa de Deus? Quantos já se foram e já não vai ser dada mais a oportunidade de mudança de vida? Às vezes estava por um caminho fora da presença, não vai ser mais dada a oportunidade de mudança de vida. Foi aí sem cuidar da obra do Senhor, foi levado, né, sem estar na presença de Deus. De que forma, né, será esse julgamento, esse peso que essa pessoa vai passar? Mas nós hoje, aleluia, pela misericórdia do Senhor, temos a oportunidade, irmãos, de nos mudar a nossa atitude, de caminharmos de forma diferenciada diante da presença de Deus, de nos atentarmos mais e mais na palavra do Senhor, de buscarmos mais, de realmente andarmos ligados, irmãos, né? Quantos estão dispersos? Quantos aí estão desligados literalmente da presença de Deus?
A gente vê citações no livro de Mateus, que Jesus, na sua caminhada de milagre, no seu momento de ensinar o povo, de direcionar os apóstolos, de resgatar as almas, de operar cura, a gente vê Jesus sempre acompanhado de uma grande multidão. Sempre Jesus indo num monte pregando para uma grande multidão. Quando fala multidão, quantos ali no meio da multidão estavam dispersos? Jesus falando da obra, curando, mas pessoas dispersas, pessoas distantes, pessoas com pensamento distante, pessoas com pensamentos maus, né? Querendo o mal de Jesus, planejando contra Jesus. Não é diferente nas igrejas atuais. Quantos ainda estão dispersos? Quantos ainda estão se distraindo na casa de Deus? Quantos estão fora do caminho do Senhor e não estão aproveitando a oportunidade a qual é pregada a palavra, a qual é direcionada a palavra, a qual é oferecida a palavra gratuitamente, sem nenhum valor financeiro cobrado, é oferecida uma palavra de salvação através de Jesus, para aproveitar a oportunidade de se fortalecer e crescer. A gente vê países aí, irmãos, missionários que tem que se esconder em cavernas, tem que se esconder, né? Não declarando muitas vezes para toda a comunidade ali que é cristão, porque pode ser morto, pode ser açoitado, pode ser preso. Tem países que é proibido abrir a palavra de Deus, tem países que é proibido ler versículos, ter a liberdade que temos hoje de acessar a palavra de Deus. Tem países que missionários, os filhos são levados à força, são sequestrados, os filhos, porque a família é evangélica, são condenados à morte. Tem países que as famílias de missionários sofrem ataques reais. Bandidos ali invadem para a pessoa ser cristã, invadem o lar, faz mal para a família, e aquele missionário não nega a presença de Jesus, não nega Jesus, não nega a palavra de Deus, não nega a oportunidade que foi dada a ele de falar de Deus. E, irmãos, é chegado o tempo da volta de Jesus. Nós podemos ser, pela misericórdia do Senhor, a última geração, a geração que vai ser arrebatada ainda em vida, ou depois de nós, a próxima geração será essa, nós não sabemos o dia, a hora, mas quem sabe poderemos ser nós. Por quê? Quando o final, Jesus deixou bem claro, quando se aproximasse o tempo do fim, a minha volta, a volta de Jesus, haveria rumores de guerra, haveria esfriamento, o amor de muitos, muitos se esfriariam. Hoje a gente vê uma banalidade referente ao amor das pessoas. Pessoas tiram a vida do outro, do próximo, por coisas banais, por coisas, sem nexo. Filho atacando o pai, filho atacando a mãe, família brigando entre si, um tirando a vida do outro, porque está se acabando o amor, está se através dessa modernidade que a nossa casa, que nós estamos aí rodeados deste mundo aí, vem para querer enfraquecer, esvaziar o nosso sentimento, o nosso temor por Deus, a nossa vontade de servir a Deus. Nós passamos por 2 anos de pandemia, 2 anos. Foi difícil, muitos se foram na pandemia, muitos sofrimentos, muitas pessoas na pandemia deixaram de ir na casa de Deus, deixaram de ir à igreja, muitas pessoas não retornaram mais para a casa do Senhor, não estão buscando mais a presença de Deus, porque se deixou distanciar, se deixou ser levado pela falsa tecnologia. Hoje nós temos uma tecnologia que ela age conforme o nosso fortalecimento na parte espiritual, de uma forma boa, que nos traz também informação das coisas de Deus, e também uma tecnologia que nos afasta da casa de Deus, que é o celular, irmãos, que tem um acesso direto com a internet. Fala aí que a internet, canais como o YouTube, é um canal, vamos dizer
sabe, para o crescimento intelectual da humanidade, mas a gente vê as pessoas se perdendo em redes sociais, perdendo o seu tempo em momentos de cabeça vazia, literalmente. E o inimigo quer o quê? Quer deixar a humanidade de cabeça vazia para quê? Para implantar as coisas desse mundo. E a pessoa não ter o ânimo de abrir a palavra de Deus, não ter o ânimo de ouvir uma pregação, e a pessoa não ter o ânimo de louvar, sabe, achar dificuldade no momento de vir na casa do Senhor, falar, colocar até no coração da pessoa, na mente da pessoa, eu já vou domingo, para que eu vou quarta? Eu já vou na quarta, para que eu ir sexta ou domingo? Eu oro em casa, para que orar na igreja? Eu leio de vez em quando um versículo bíblico aqui numa mensagem que eu recebo diária, está ótimo. É engano, irmãos, porque o crescimento vai da onde que a gente busca conhecimento, que é na palavra do Senhor, que é na casa de Deus, que é neste momento sentados, esperando a mensagem, mas se alimentando literalmente dela, esperando a volta do Senhor, pois Jesus voltará e buscará aquele que for fiel. Jesus vai vir, irmãos, e vai nos julgar, vai nos chamar um a um, para dar nosso peso referente ao que nós plantamos aqui em vida, o que nós oferecemos para Ele em vida, o que eu posso, faça uma alta reflexão, o que eu posso, o que nós podemos oferecer em nossa vida para Deus, o que nós podemos fazer para Deus, de que forma nós podemos oferecer ainda mais o nosso melhor para Deus. Será que eu estou dando algo melhor na minha vida para com Deus, em gratidão por tudo que Ele tem feito? Quantos agradeceriam por este momento de estar como os irmãos estão aí, com toda a liberdade de vir na casa de Deus e não tem esta oportunidade? Então a oportunidade é dada pelo Senhor, dada por Jesus, por nosso Deus Pai, a qual enviou seu único Filho para sofredores de cruz por nós pecadores, para que nós pudéssemos estar hoje aqui louvando e bendizendo o nome dele. No verso 4 aqui dessa leitura que fizemos, diz ainda: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Como eu falei, a gente ouve falar, aliás, a gente desde criança ouve falar da volta de Cristo. Desde criança a gente ouve falar que Jesus vai voltar. Mas muitas pessoas têm perguntado, têm levantado essa pergunta: onde está a promessa da sua vinda? Eu falo para você, igreja, está próxima. Eu falo para vocês, jovens, está próxima. Está próxima a volta de Jesus. Ele voltará no piscar, não é um abrir e piscar de olhos. Ele voltará brevemente. Jesus voltará e buscará somente aquele que estiver vigilante, somente aquele que estiver alerta, que estiver em posição, guardando a sua coroa, guardando, se livrando dos caminhos do pecado, andando no caminho de luz, aquele que estiver alerta. A gente vê aqui na trajetória bíblica, no Antigo Testamento, quando fala de Noé, aleluias, Noé, Deus falou com ele: constrói a arca. Noé passou anos e anos, mais de 40 anos ali construindo a arca. Imagine nesse caminho de construção da arca, irmãos. O povo já vivia num pecado. Deus olhou para a humanidade e viu que a humanidade com a qual Ele tinha criado não era boa, não zelava da presença dEle, não fazia a vontade dEle. Deus olhou para a humanidade e falou para Noé: Noé, faça a arca e pregue a palavra, faça a arca e fale do meu amor. E quando Noé falava de Deus, o povo zombava, o povo debochava, o povo ia para outros caminhos, o povo olhava para outro lado, o povo não se atentava e o tempo foi passando. Imagine ali Noé pregando ali, irmãos, as madeiras, montando ali a arca. E quantos devem ter chego até ele, debochado dele? Quantos, na nossa caminhada com Cristo, quantas vezes, eu lembro quando pequeno, indo para a igreja, indo para a casa do Senhor, quantas pessoas chacotavam do meu caminhar com Cristo, da minha ida, irmãos.
irmãos, eu jovem, 11, 12 anos, eu lembro que meu pai falava, eu já tinha minha família indo para a casa do Senhor, mas eu já tinha uma independência de ir para a casa do Senhor até sozinho. Quando minha família não conseguia ir, eu pegava o meu caminho, já sabia onde que era a igreja, já ia lá para a casa do Senhor, tinha culto, eu estava presente. Quantas vezes encontrava com aqueles meninos ali, colegas, né, de escola, e eles debochavam da minha caminhada com Cristo. Quantos desses colegas, né, que nesse período, infelizmente, não tiveram a mesma oportunidade do que eu tenho hoje, que é servir a Cristo, que é estar no caminho de Deus, e já até se foram, jovens que já até perderam sua vida, mas ali naquele momento não queriam nada com Deus e não tiveram uma oportunidade de salvação. Noé passou por isso. E chegou o grande dia do dilúvio, pois Deus, quando Deus fala, Deus cumpre, quando Deus promete, Deus age. E quando chegou o grande dia do dilúvio, o que aconteceu? Todos queriam entrar na arca, mas Deus já tinha fechado ali a arca com Noé e sua família só, pois os demais não quiseram ouvir a voz do Senhor, não quiseram ouvir a voz daquele que clama no deserto, né, anunciando as boas novas de salvação, anunciando a volta de Cristo. E padeceram, pagaram com o quê? Pagaram com a própria vida, sofreram, padeceram e foram condenados à morte eterna, um caminho de sofrimento. Pois aquele que não está com Cristo vai direto para o inferno. Aquele que não aceita, não reconhece Jesus como Filho de Deus, não tem outra oportunidade, vai direto para o inferno. E quando perdem a vida sem reconhecer o Salvador, sem reconhecer a Cristo, não vão receber como nós, irmãos, a promessa, né, de vida eterna, o grande troféu, né, de vida eterna. Pois o nosso Deus tem prometido para nós. Aqui no verso 8 diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nós pedimos para Deus muitas coisas e queremos que Ele realize no mesmo dia. Nós temos muitos pedidos feitos, solicitados a Deus, e nós muitas vezes achamos que é o nosso tempo e colocamos Deus até na parede. Senhor, se o Senhor não fazer, eu vou parar de ir em tua casa, vai acontecer tal coisa, eu vou parar de fazer o que eu fazia. A gente ainda quer pressionar Deus. Quem somos nós, irmãos, para pressionar Deus? Se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser fazer, Ele não faz. Mas todo o poder, toda a glória, toda a direção é dEle. Ele está no controle de tudo, Ele manda em tudo. Nós temos que ser direcionados por Ele. Se Ele não fizer, se eu preciso de uma cura e essa cura não vem, o poder é dEle. Mas se Ele quiser curar, Ele curar, amém, eu glorifico a Ele da mesma forma. Como eu vou ter esse pensamento? Quando eu reconheço que Ele é o Deus sobre todas as coisas. Então o tempo e as decisões, aleluias, estão na mão de nosso Senhor, aleluias. Verso 9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus falou, Jesus falou: eu voltarei e buscarei os meus, eu voltarei e resgatarei os meus. Mas Deus, irmãos, Ele é onisciente, onipresente. Quando fala que longânimo, Ele tem um pensamento à frente, Ele tem um amor extraordinário sobre cada um de nós. O tempo de Jesus ainda não chegou, porque ainda Deus sabe que ainda tem alguém para alcançar, alguma vida para salvar. Mas quando chegar esse dia, quando chegar esta hora, Ele com certeza voltará. Mas Ele quer alcançar mais e mais pessoas. Ele quer dar a oportunidade de outras pessoas como nós se arrepender e se fortalecer neste caminho e andar com temor diante dEle, pois Ele virá, irmãos, Ele virá. Aqui o verso 10 diz: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. O ladrão
Ele informa para você se ele for invadir sua casa, ele fala o horário que ele vai entrar na sua casa? Com certeza ele fala, irmãos. Da mesma forma, o nosso Jesus voltará como um ladrão. A palavra do Senhor fala, como um ladrão de noite, qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. O verso 11 ainda fala: havendo pois de perecer todas estas coisas, que pessoas vos conversem em santo trato e piedade, aguardando, apressando-vos a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Nós aguardamos a volta de Cristo. Nós temos que estar preparados. O mundo jaz em guerra, guerra na porta da nossa casa muitas vezes. Não precisa ir ali para Israel com a Palestina ali que está em guerra. A gente vê Rússia, Ucrânia em guerra. A gente vê países, africanos, comunidades em guerra, e o nosso país muitas vezes não está diferente, está no momento de guerra, está chegando a volta de Jesus. Nós temos que temer dia a dia, noite a noite, minuto a minuto, temer e esperar por essa volta, esperar por esse arrebatamento, olhar para o céu e esperar a volta de Jesus, estar preparado. Quantos fiéis, quantos servos do Senhor, aleluia, Deus já levou para o seu lado, Deus já levou, Deus já recolheu, porque já chegou o tempo, já combateu o combate aqui na terra. Mas quando a pessoa tem a certeza de salvação, irmãos, não se prende com nada desse mundo, vai feliz com Jesus. E se nós soubéssemos a hora, se nós soubéssemos o dia da nossa partida, como estamos como família, como estamos como esposo, como esposa, como estamos como filho, como filha, de que forma estamos agindo com o nosso próximo. Deus, esses dias, irmãos, meditando nessa palavra de arrebatamento, da volta de Jesus, às vezes eu converso com pessoas e Deus permite que a gente observe ao redor de onde vivemos, observe ao redor de onde estamos. A gente vê as pessoas com outro propósito, não buscando a presença de Deus, não estando debaixo das ordenanças do Senhor, sempre o ser humano querendo tirar vantagem, sempre querendo ser feito a muitas situações cotidianas como moeda de troca. É mais ou menos assim: se for para mim me dar bem, eu continuo nessa avançada. Agora, se não for para mim, se não tiver nenhum benefício para mim, para que eu vou continuar neste caminho? Para que eu vou fazer isso para ele? Para que eu vou contribuir ali? Para que eu vou fazer aqui? Mas nós cristãos, nós tementes a Deus, nós servos tementes a Deus, nós temos que saber que tudo que nós fazemos para o nosso Deus não é vão. Ele contribui, Ele age em nossa vida. Quando nós fazemos ainda mais, esperando a salvação, meu irmão, isso fortalece, aleluia, isso nos dá a certeza da vida eterna, nos faz avançar mais e mais e mais, e não parar, não olhar para os lados e olhar para o alvo que é o Senhor, e aguardar essa vinda, aguardar essa volta, pois está breve a volta do nosso Senhor. Nunca é tardio repetir: está breve a volta de Jesus. Jesus voltará e buscará os fiéis, buscará aquele que valoriza, aleluia, a palavra, que dá atenção para essa palavra, que medita nessa palavra dia e noite, que teme a Deus, que ouve a voz do Espírito Santo, que sente a presença, que abençoa as vidas, falando em nome de Jesus, que busca dia e noite a presença do Senhor.
Senhor. Que se nós ficarmos dessa forma, aleluia, guardando como sentinela, vigilante, irmãos, alcançaremos a promessa de vida eterna, alcançaremos a salvação. Louvado seja o nome de Jesus. Verso 13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Eu creio que nessa noite, irmãos, aqui no Paraty, os amados irmãos que estão aqui neste culto de ensino, numa quarta-feira chuvosa, aleluia, estão aguardando novos céus e nova terra, pois tudo nesse mundo aqui será passageiro, tudo nessa terra, irmãos, é emprestado. Eu não tenho nada, ninguém tem nada, ninguém pertence a nada. A gente sabe, se a gente tem um carro, por exemplo, se eu não pagar IPVA, a gente perde para o governo vai lá e tira. Se a gente tiver uma propriedade e não pagar os impostos, você vai perder ela. Irmãos, é tudo emprestado. Mas Deus nos dá a única certeza que vai ser nossa, que é nossa, e nós temos que estar perseverantes na nossa salvação. Nós temos a certeza que seremos arrebatados com Cristo aos altos céus, seremos levados aos altos céus, a uma nova terra, a um novo céu, aleluia, onde habita a justiça, aleluia, onde toda a presença de adoração é dada ao nosso poderoso Deus, aleluia. Verso 15: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado, irmão Paulo, como comentou, vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada pelo Espírito Santo. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos, alguns pontos difíceis de entender, que os indultos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vemos muita mudança, falsos evangelhos, pessoas indo atrás de situações de encher o ego, de aumentar a autoestima, palavras não de correção, não de temor, mas palavras de ênfase do homem, de fazer alavancar o homem, do homem ser maioral, do homem crescer, do homem se sentir só recebedor de bênçãos. Irmãos, é fato, aquele que serve a Cristo com verdade recebe bênçãos, mas nosso Deus, irmãos, Ele não vai só querer que a pessoa só vá atrás dele através de bênçãos, só querendo ouvir profecias, de relatos, de engrandecimento que você vai ganhar, que você vai conquistar, que você vai vencer, que você vai fazer, não que você vai agir, não. Deus, irmãos, Ele tem ciúme da adoração, Ele quer uma adoração única para Ele quer que nós o adoremos, que nós, como vida, aqui que agora Ele tem nos dado, aleluia, que nós podemos, de alguma forma, oferecer adoração, louvor, agradecimento ao nome dEle. Para isso, a nossa existência, e depois as demais coisas, como a palavra de Deus fala, nos serão acrescentadas. Deus jamais, como Pai, jamais Ele vai nos desamparar, mas nós temos que temer, nós temos que esperar a sua volta. Aleluias, louvado seja Deus nesta noite. Verso 17: portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaias de vossa firmeza. Aqui, sabendo de antemão, nós sabemos hoje, aleluias, de antemão, irmãos, nós temos a palavra de Deus, nós sabemos da volta de Jesus, nós esperamos a volta de Jesus. Falei no início da pregação, ninguém aqui mais, irmãos, pode dizer que não conhecia, que nunca ouviu uma palavra sobre a volta de Jesus, que não teme a Deus, porque não conhecia o argumento bíblico. Nós conhecemos, nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que Jesus voltará. Então, irmãos, nós temos que nos fortalecer ainda mais,
se afastando deste caminho de engano, destes homens abomináveis, destes homens que estão aí distorcendo a palavra de Deus, que estão trazendo a palavra para situações próprias, para privilégios próprios. Nós temos que buscar Deus mais e mais, pois vai voltar, irmão, Ele vai voltar. O verso 18, irmãos, para encerrarmos nesta noite essa mensagem, diz: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Antes, irmãos, o que a palavra fala? Antes crescei na graça, no conhecimento. Você ficando em casa, você acha que você vai crescer na graça e no conhecimento? Às vezes esfriando, você falando que está cansado, você vai conseguir crescer mais na graça e no conhecimento, sem estar na presença de Deus, sem estar fazendo o que Deus tem colocado em suas mãos, sem estar disponível para o Senhor. Irmãos, é chegado este momento da volta de Jesus. A palavra é bem clara: louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. E aqui a gente vê, João falando para nós hoje um assunto atual, um assunto verídico, uma verdade, não é nenhuma fábula. Jesus vai voltar, não é nenhuma lenda. Jesus vai voltar. Jesus está voltando, breve Ele voltará. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, louvado seja o nome de Jesus, capítulo 20, verso 11. Glórias a Deus. Apocalipse capítulo 20, verso 11. Aleluias. Jesus está voltando. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Acompanhe essa leitura deste livro, irmãos, de Apocalipse capítulo 20, verso 11. E diz assim a palavra de Deus: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados, olha aí, pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E os mortos, vou repetir, foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. A palavra é bem clara: suas obras. Obras, irmão, obra em vida. O pedreiro faz uma obra de jeito? Em vida. O construtor levanta uma casa? Em vida. E nós, irmãos, estamos aí nessa construção. Aleluia. Estamos aí neste caminho de obras. A palavra está dizendo, foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte daqueles que já estavam condenados e foram lançados novamente no lago de fogo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então aquele que não reconheceu Jesus, aquele que não aceitou Jesus, foi lançado no fogo. Irmãos, Jesus voltará, Ele estará sentado no trono. A palavra diz aqui, nesta noite é um alerta para nós, igreja. Jesus está voltando. Jesus está voltando. A trombeta vai soar e só os fiéis
som da trombeta. Pode ser daqui a pouco, irmãos. Pode ser daqui a pouco sair daqui e a trombeta soa e levará a sua igreja. Nesta noite, quem tem a certeza da salvação pode levantar as mãos para o céu, aleluia, e dar glória a Deus e buscar mais e mais e mais de Deus. Se você ainda tem dúvida, irmão, misericórdia, mas se você aceitou Jesus, saiba que a salvação, aqueles que temem a Deus, aqueles que buscam a Deus, é real. A salvação daqueles que servem ao Senhor, que servem a Deus de coração, é real, aleluia. E nós temos recebido do Senhor esta oportunidade. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Vou pedir para o irmão Tiago, os irmãos apoiar. Vamos estar louvando o hino 305 para finalizar essa palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Que você saia daqui nesta noite, irmãos, crendo: Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Ele está voltando. E o caminho é o único à salvação com Deus. Aquele que não tem, quem não reconhece Deus, pode perder, toda a sua caminhada de vida, achando que os privilégios aqui na terra. Não, nossa esperança é a volta de Jesus. A nossa esperança é a volta do nosso Senhor e Salvador. Aleluia. O hino 305, irmãos, glórias a Deus, que diz assim, ó:
nesta noite ter nos alertado, ter colocado, meu Deus, em nossa presença, Pai, a tua santíssima palavra, que é de orientação, Pai, que é de direcionamento, meu Deus, e que é, meu Deus, de nos levar ainda mais a um caminho de tremor, de temor por Ti, Senhor, e esperar e aguardar a Tua volta, de aguardar, meu Deus, o Teu retorno, o resgate da Tua igreja. Ah, Senhor Jesus, nós esperamos a Tua volta. Volta hoje, Jesus, volta hoje, Pai, nos dê essa oportunidade, Senhor, meu Deus eterno, de ainda sermos arrebatados em vida, quem sabe, meu Deus eterno, mas eu creio que a Tua palavra, Pai, que a Tua promessa, Pai, se cumprirá sobre a Tua igreja. Ah, Jesus eterno, continue cuidando, continue, meu Deus, nos fortalecendo, continue, meu Deus, gerando portas abertas, porta aberta, palavra verdadeira, palavra genuína, palavra de salvação, Pai, vinda, meu Deus, de encontro para a Tua igreja, fortalecimento, Pai, em um único alvo, em um único, meu Deus, sentido, que é o Senhor, Pai, para com a Tua igreja, Pai. Abençoa, Pai, a cada um nessa noite, aqui no Paraty, Senhor, em nome de Jesus Cristo, pois a Tua igreja, Pai, espera a Tua volta, a Tua igreja, Pai, espera o Teu retorno, a Tua igreja, Pai, anseia, meu Deus, anseia por Ti nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus, amém.